Olá, estamos de volta aqui no Multiprosa, no Juventude Prateada, para falar sobre algo extremamente importante. Todos os assuntos são importantes, mas esse a gente tem que se preocupar muito, nutrição. Nós estamos aqui abordando esse assunto justamente porque não preocupamos agora. Muitas, as pessoas não têm essa preocupação, acham que não precisa não, faz de qualquer jeito. E não é desse jeito. A gente precisa de especialistas para que a gente possa ter uma vida saudável hoje e um envelhecimento saudável e ativo. Por isso a gente trouxe um especialista para poder falar com a gente de alguns assuntos que vão tocar muito aí no seu dia a dia. A gente está aqui hoje com Felipe França. Tudo bem com você, Felipe? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo jóia. Felipe, a gente queria então saber o seguinte: quem é você? Essa pergunta é das mais difíceis, né? As outras são fáceis. Essa é a mais difícil mesmo. Quem que sou eu? Bom, eu sou um nutricionista. Uma pessoa encantada pela nutrição, encantada por nutrientes, encantada por alimentos. Gosta muito da vida, de amigos. Eu sou, acho que isso, de família. Eu sou bem família. Você é de Belo Horizonte? Sou de BH. E esse encantamento pela nutrição, ele vem de onde? Nossa, ele vem... Eu era muito gordo. Eu amava cozinhar. Amava ou ama? Bom, depende do ponto de vista. Eu amo cozinhar, mas eu amo cozinhar coisas que não estão... não dentro do padrão nutrição. Porque o padrão nutrição tem um método de higiene, um quantitativo, vários cálculos, que é a nutrição de produção. E eu era muito encantado com a gastronomia. E aí eu conheci a nutrição. Mas só que eu tinha muitos quilos a mais. E aí eu comecei a emagrecer com um nutricionista dentro da faculdade já. E aí eu me encantei muito mais pelo mundo. A bioquímica do corpo humano, a fisiologia do corpo humano é encantadora. É algo que eu consigo te decifrar pelo seu rosto, pela sua pele, assim por diante. Acho que a gente vai fazer então no escuro mesmo, né? É engraçado, eu tinha cabelo no passado e eu ia fazer palestra em eventos de cabeleireiros. Falei, será que eles ficam olhando pra gente, nos decifrando? Cada um com sua especialidade faz um raio-x da gente, né? Eu tenho medo de psicólogo, eu detesto conversar com psicólogo. Qual que é o seu professor psicólogo? Não, a gente conversa depois. Ô Felipe, a gente queria falar sobre o seguinte: tem algumas coisas que nos incomodam hoje e que a gente pode levar, né, ao longo da vida. E aí tem essa questão da constipação ou prisão de ventre, né? O que é que acontece? Muitas pessoas falam que ao envelhecer isso pode se agravar. Isso se agrava de fato com o envelhecimento, ou são problemas passados, ou são questões passadas que a gente não se atentou? O que é essa constipação? Como ela acontece? Bom, a gente pode falar que hoje em dia também as pessoas estão, não só os idosos, eles estão passando por constipação, né? Porque a gente tem que entender que o corpo, ele reage de acordo com a natureza, com o que está acontecendo no meio ambiente. E cada dia mais a gente está mais corrido, a gente está sem mais paciência, a gente não tem mais o tempo de fazer as coisas, a gente esquece de determinadas coisas que são muito importantes, e isso agrava na fase do idoso, né? O idoso, ele tem maior ressecamento, principalmente as mulheres, né? Porque a gente vai falar sobre a menopausa, a gente tem um hormônio das mulheres que é muito importante tanto para os homens quanto para as mulheres, chamado estrogênio. Ele é vasodilatador, ele é muito importante para a irrigação do intestino, é muito importante para auxiliar a motilidade, né, o movimento intestinal. Então, quando a gente está na fase do idoso, a gente também tem a perda de palatabilidade, a gente perde a sensação de sede, a gente diminui essa sensação dessa sede. E a gente tem que lembrar que para ter um intestino saudável, a gente precisa de água. Água, movimento, fibra, isso, a junção disso tudo, ele vai dar a motilidade intestinal e a gente combate, né? A gente elimina esse fato de constipação intestinal. Então, pode ser um problema de hoje que vai agravar no futuro, também pode ser um problema que às vezes você nunca teve,
Mas a mulher, principalmente depois da menopausa, acabou e aí não tem mais. A menopausa a gente vai falar sobre ela, que é um divisor, né? É um divisor. Literalmente um divisor de águas. Todo mundo fala sobre isso. Então, agora a minha preocupação é o seguinte: muitos idosos falam, eu tenho que tomar um remédio para poder conseguir acelerar, para conseguir fazer. Toda noite eu tomo para de manhã já acordar fazendo. Isso é um incômodo, né? A gente, né, homem, não tem muito disso. A mulher passa muito mais por essa questão da constipação. Uhum. É uma coisa muito incômoda, porque você tem estufamento abdominal, você tem aquela sensação de querer ir, mas você não consegue ir. Às vezes você mesmo, a mulher, pelo tempo, ou o homem mesmo, pelo tempo, tem um momento que o corpo fala assim, tá na hora de você ir, mas você não vai. Então, isso é um incômodo muito grande, né? A gente tem essa questão. E outra, quanto mais tempo as fezes ficarem no intestino, mais ressecadas essas fezes vão ficar e pior para sair vai ser. A sensação de dor, a probabilidade de aparecimento da hemorroida, né? Da inflamação da hemorroida. E fora isso, nós temos outros também, que é aumento de gordura, absorção, o excesso de nutrientes, absorção de nutrientes em excesso, também vai te dar gordura, também pode ser, por isso que às vezes você não está emagrecendo, por isso que às vezes você não está conseguindo ter uma regularidade do sono. Então a constipação, ela pode causar vários problemas quanto a isso também. Você falou uma vez comigo sobre a questão de um movimento, né? Esse movimento é um movimento intestinal para expelir? Chama-se peristaltismo. Então esse movimento é um movimento normal que a gente tem. Então o corpo ele vai fazendo, porque se a gente não andar, né, se o corpo não mexer, não tiver, não existe, não consegue se sair as fezes do intestino. Então, para que esse movimento se mantenha? Exato. Esse movimento ele tem a necessidade de algumas coisas. Primeiro, eu preciso encher esse bolo fecal. Então, eu preciso que chegue o bolo fecal nas paredes do intestino e isso vai começar a ter, por si só, ele vai começar a fazer. O nosso corpo, ele tem essa fisiologia. Ele tem ele tem que expelir essas fezes de alguma maneira. Então, esse peristaltismo ele vai acontecer de forma natural. Eu preciso, de início, chegar com que o bolo fecal chegue nas paredes do intestino, aumentando água, aumentando, sim, fibras. Eu preciso disso. Fora isso, a gente também pode colocar alimentos que sejam vasodilatadores, que vão ajudar a irrigar mais esse intestino. E eu preciso de uma vida intestinal saudável, ou seja, a flora intestinal minha, ela precisa estar bem saudável. Como que é isso? Não acidificando ali aquele meio, ou seja, não colocando alimentos que sejam tóxicos, embutidos, industrializados em excesso. Isso acaba com a flora bacteriana do intestino. E a gente pode também reflorestar isso, como? A gente tem hoje, por exemplo, o própolis, ele é ótimo, todo mundo fala muito do própolis em relação à corda vocal. A corda vocal, ao sistema imunológico. Mas o própolis também ele é ótimo para limpar o intestino. Então ele é como se fosse a faxineira do intestino. Que interessante. Então ele ajuda bastante a isso e aí você consegue um reflorestamento da flora intestinal. Ok, então já que a gente falou esse incômodo que pega, né, tanto homem quanto mulher, mas você falou que as mulheres sentem mais, vamos para outro incômodo das mulheres. Por que tanto medo da menopausa? Porque as pessoas falam, eu tô na menopausa, brincam, né, quando elas estão irritadas, sem antes chegar mesmo para poder já demonstrar o que seria a menopausa. O que é a menopausa? Por que esse medo? Nossa, esse medo... na verdade, a mulher, a gente sabe que a mulher tem 3 fases no mês, né? A mulher não tem um humor estável, a mulher tem um humor completamente instável. Essa instabilidade no humor, ela se dá por causa do ciclo menstrual mesmo. Então a gente tem a primeira fase, que é a fase folicular, nós temos a ovulatória, nós temos a fase lútea. Então, cada uma dessas fases, ela é regida por um hormônio. E cada um desses hormônios, ele pode falar, eu vou te matar ou eu te amo. E esses hormônios é quem vão falar para a mulher o que ela vai ter. Melhora no humor, melhora no colágeno da pele. Tem momento que ela vai se achar mais bonita. E quando isso acaba, a mulher ela começa a ter problemas com esses hormônios. Que aí a gente chama da menopausa. A menopausa, ela é um período, ela é um momento da mulher, na fase da mulher, que ela cessa a vida reprodutiva dela, né? Então, ela não tem mais nem hormônios, nem possibilidade de engravidar, e aí ali
acaba. Só que com isso, a gente tem também vários hormônios que ali seriam benéficos para ela que acabou. E aí, por isso esse medo, por isso esse pânico, porque em algumas mulheres, essa menopausa ela vai ser mais acentuada e em algumas outras mulheres não. E lógico que qualquer desconforto e qualquer incômodo é muito ruim para nossa cabeça, para o nosso corpo, para nosso cotidiano, né? Pois é, as pessoas falam muito dos calores, né? Sim. E dos humores. Os humores eu nem pincelaria, porque os humores é igual a gente está falando. A mulher, desde sempre, ela tem um problema com o humor por causa dessa questão. Né? A gente tem aí envolvida a serotonina, que o estrogênio auxilia nisso, auxilia nessa liberação potente de serotonina, e na menopausa não existe essa serotonina. Né? Então você fica mais irritada, a mulher fica mais irritada. Fora isso, ainda tem essa questão dos problemas vasomotores, que seriam realmente no hipotálamo, que é o centro de temperatura do nosso corpo, ele fica completamente desregulado. Então, quando chega na menopausa, o climatério, que seria faz parte da perimenopausa, que antecede a menopausa e pode prolongar até a vida dela, né? Isso vai causar para ela alguns danos de calores em excessos, frios em excesso, essa oscilação de temperatura muito grande. Então, isso também é um problema com a falta de estrogênio. E aí ela começa a ter essa irritabilidade também por causa da falta de estrogênio. A gente também tem que lembrar que outro neurotransmissor também que a gente tem aí, que é da euforia, a dopamina, ela também fica prejudicada. Então a gente precisa ter essa questão de trabalhar sempre em prol dos neurotransmissores e auxiliar esses neurotransmissores, tanto a melhorar o desempenho deles, quanto até mesmo aumentar eles nessa fase. Pois é, como é que faz isso? Como faz isso e como que a nutrição também pode ajudar nisso? Porque, na verdade, é multifatorial, né? Você não vai só no nutricionista para poder trabalhar a menopausa. Exatamente. Você vai em vários profissionais. Exato. A gente tem, né, os médicos, eles fazem a reposição hormonal, mas dentro da nutrição a gente consegue trabalhar sim, né? A gente tem que lembrar que a serotonina ela vem de um aminoácido, que o aminoácido é a parte formadora da proteína, vem do triptofano, a dopamina a gente precisa de tirosina para ela também estar funcionando, para a criação dela, então a gente precisa suplementar esses aminoácidos que a gente tem. A gente tem o chocolate, o famoso chocolate que todo mundo é muito fã do chocolate. Bom, você vai liberar, né? Existem os chocolates bons e existem os chocolates ruins, né? Porque a gente tem que lembrar que dentro desse período da menopausa, a gente tem alguns outros problemas, né? A mudança do perfil lipídico, por exemplo. O que é esse mudança de perfil lipídico? O famoso colesterol alto, né? Então, dentro da menopausa, a gente tem maior probabilidade de ter um colesterol mais alto. O estrogênio, ele também funciona nesse equilíbrio de colesterol. E quando você tira isso, né? Quando você tira um pouco o estrogênio, diminui muito o estrogênio, esse perfil lipídico também fica meio louco dentro do corpo da mulher. Então, se eu liberar, por exemplo, o chocolate, que é riquíssimo em gordura, eu tô liberando o colesterol tá ruim, ele piorar ainda mais. Então isso, lógico, existe dentro de uma anamnese nutricional, dentro de um consultório nutricional, a gente vai ver se sim é possível ou não, mas o chocolate 70-80% cacau é super utilizado e é muito bom para aquilo. Fora isso, a gente também tem alguns fitoestrogênios, né, que são alimentos que contêm, por exemplo, alimentos com soja têm esses fitoestrógenos. Então, eles auxiliam, melhoram a receptividade daquele estrogênio ali e a atuação, prolongam um pouco a atuação desse estrogênio. O pouco que resta, ou às vezes mesmo dentro da reposição hormonal, a gente consegue fazer com que isso aconteça, entendeu? Melhore esse desempenho. Então, às vezes, nesse momento, seria mais interessante utilizar outros, porque às vezes o chocolate em si, ele é uma ponta do iceberg, e não o iceberg como um todo, entendeu? Entendi. Então, isso a gente tem que analisar. E o que a gente faz, então, para poder se preparar? O que as mulheres fazem para se preparar? Porque ela vem, né? Ela há de vir. Infelizmente, ela vai vir. Em algumas mulheres mais intensa e em outras, às vezes, imperceptível.
O que as mulheres podem fazer para poder se preparar para a menopausa e a andropausa também, né? A andropausa é no homem. Pois é. Assim, mas ela não é tão intensa quanto... Não é que ela todos os fatores dela são menos intensos. E fora isso, a quantidade de homens que têm a andropausa é muito pequena. A gente tem hoje um estudo publicado em torno do máximo 2% dos homens eles têm andropausa. Não é uma coisa muito evidente, né? Mas o homem também, ele se pega principalmente quando ele começa a baixar a testosterona. Então ele já tenta, nossa, meu libido não tá bom mais. Então ele já começa a procurar alguma saída, alguma solução, ou um boteco, ou um médico, porque o homem tem muito disso, para tentar sanar aquele problema. Olha como que isso liga a outras áreas diversas, né? Você tem um problema dessa questão do libido, às vezes chega num determinado momento em que a pessoa está aposentando, Sim. então ela já está saindo de um círculo social, Exato. né? E ela já se acha, então, mais impotente, não só nas relações sexuais, mas também nas relações sociais. Sim, exatamente. E isso para ele é muito traumático, mas o homem ele não tem a cultura de procurar um médico. Não. Ele não tem essa cultura de conversar com o médico, e isso é um tabu muito grande, porque quanto mais idade o homem tem também, ele nunca vai falar da relação sexual. Ele nunca vai falar que o libido dele não tá. Ele sempre vai culpar pra falar a mulher que não me procura mais. Mas não, ela tá ressecada, ela não tem mais prazer. Porque ela, na menopausa, a mulher tem ressecamento vaginal. Então, pra ela é doloroso. Pro homem não, é porque ele não consegue, mas ele não vai chegar pra conversar. Entendeu? E quando isso acontece, às vezes é muito mais fácil o tratamento para um homem do que para a mulher. Muito mais fácil, muito menos risco, com menos problemas agregados. Pois é, então, voltando aqui, no anterior, o que as mulheres podem fazer? Vamos pegar as mulheres especificamente, já que o índice da andropausa é bem pequeno. Bem pequeno. O que as mulheres podem fazer já desde já para que ela passe por esse processo e ele seja menos doloroso, se há alguma coisa? Existe. Primeiro, não esperar acontecer. Não chegar na perimenopausa para ter a preocupação com a alimentação, a preocupação com suquinhos mágicos, a preocupação com nada disso. Existe os suquinhos mágicos? Hoje existe, na internet existe. E hoje existe tudo que é mágico, tudo né? é mágico. Emagreça em 2 dias. Antigamente, na minha época, era eu trago seu amor em 3 dias. Hoje não, emagreça em 2 dias. A gente nem precisa mais de nutricionista não, né? Não. Tem uma formulazinha que você emagrece em 2 dias e pronto. Acabou. E ainda coloca lá, com saúde. Exatamente. Aí a pessoa morre e não sabe por quê. E não preocupar até chegar na perimenopausa. É muito importante que você tenha um hábito, um estilo de vida. Isso todo mundo fala muito, é muito clichê, mas é muito importante. Porque se a mulher não tiver isso, a mulher vai cessar rápido o seu estrogênio. A gente tem que lembrar que todos os hormônios, eles vêm à base de colesterol, eles vêm à base de gordura. Hoje, com o culto à magreza, as mulheres cada vez mais diminuem ainda mais a caloria da dieta. E vão tentando emagrecer a qualquer custo, que vão diminuindo cada vez mais essa caloria. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente precisa de todos os nutrientes, a gente precisa de proteína, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de gordura. Se você cessa muito isso, acabou. Você não vai ter hormônio. Você vai começar a se prejudicar. E quanto mais tempo a mulher não preocupar com isso, não preocupar com a dosagem do seu estrogênio, não se preocupar com a qualidade da sua comida, né? A qualidade da sua gordura, a qualidade da sua proteína e do carboidrato, mais pra frente você vai ter problemas muito graves com isso. Porque seu corpo sempre vai estar usando a margem menor de estrogênio. E aí, na hora que você for precisar desse estrogênio, acaba. Sempre falam que o envelhecimento é um reflexo dos seus hábitos, né? Sim. Então isso é algo que é extremamente sério, porque a gente fala aqui, a gente brinca, a gente ri, logicamente, que a gente está fazendo de uma maneira mais leve, mas nós não nos preocupamos, o brasileiro não se preocupa, né? Não é só o brasileiro, sabia? É mesmo? Não é só o brasileiro, tem vários pacientes de diversas partes do mundo
E a maioria não tem. Eles têm hábitos saudáveis, mais saudáveis do que os brasileiros, mas eles também não se preocupam com o amanhã. Entendi. Eles vivem Mas que não hoje. seja um conforto pra gente também, Sim. né? Há outros países também fazem. Porque a gente começa a preocupar com o envelhecimento quando a gente tá velho. Sim. Né? E aí Exatamente. você perdeu um monte de possibilidades, Exatamente. né? De exercícios físicos, de meditação, de felicidade, não daquela que se coloca como Sim. padrão, mas de momentos felizes. Exato. E infelizmente isso vai impactar, aí junta a mudança do corpo, né? A mudança, o processo da mente e o envelhecimento. E aí tem uma bomba. Exato. E isso é muito importante porque o nosso corpo, eu sempre brinco com os meus pacientes, eu falo que o nosso corpo ele trabalha com aquilo que você oferece. Se você oferecer o máximo, você vai ter o máximo do seu corpo. Agora, se você oferecer o mediano, você também vai ter. E o mínimo, você vai ter o mínimo mesmo. Então, assim, quando tem muitas pessoas que elas esquecem que todos os indicadores do nosso corpo, eles são medidos e são qualificados de acordo com o que eu consumo. Então, se eu dou o meu máximo, eu vou ter o meu máximo do meu corpo. Se eu dou o meu médio, vai dar o meu médio. E o mínimo também. Então, você tem que começar... As mulheres, principalmente, observem, dentro do seu ciclo menstrual, observem qual é a fase que você está. Comecem a pensar e observar dentro do corpo qual ovário está liberando o óvulo. Você precisa... A maioria das mulheres nem sabem isso. Então, assim, elas não se conhecem. Você precisa se conhecer. Porque quando chega na menopausa, aí você vai se conhecer como uma dor. Aí vem o medo. Por que as pessoas têm muito medo de chegar na menopausa? Sendo que a menopausa é tranquila. Não falo que é fácil, né? Falo que é tranquilo. Mas, assim, dá pra gente lidar As com pessoas estão olhando pra eles e falando assim, você não vai passar por isso. É tão fácil falar. Não, nossa, eu falo que minha mãe não sofreu com a perimenopausa, mas eu tinha uma tia minha que ela é a esposa do meu padrinho, ele falava que era impossível dormir com ela. Porque ela, no meio da madrugada, eles moravam numa Anchieta, que já ventava muito, no meio da madrugada ela tirava o cobertor, aí de repente ela colocava o cobertor de novo, pegava um leque, abanava o leque, e ele falava, gente, eu não consigo dormir com ela. Então eu imagino que seja ruim. A minha mãe não teve nenhum dessas questões. A minha mãe, ela teve um problema, né? E ela não teve perimenopausa. A menopausa dela foi muito tranquila. E também a gente colocou alguns alimentos para ela que favorecessem a ela. E com isso, deu uma amenizada muito grande na menopausa dela. O da minha tia, a gente colocou vários chás para ela, mas o dela veio muito forte. É diferente, né? É então, completamente diferente. O corpo, cada um como lidar. Exatamente. Ó, nós vamos encerrar falando daquelas dicas. Já que você deixou a gente aí com um monte de preocupações, né? Pré-ocupações, a gente vai se cuidar, né? De ocupar disso aí. Eu queria, para encerrar, que você indicasse pra gente um livro, um filme e uma frase. O que você indica aí pra gente? Essas também foram perguntas bastante difíceis. Eu não consegui um livro só. Na verdade, eu coloquei um livro ligado à nutrição, que chama Nação Dopamina. Peguei minha colinha aqui, tá? Pode pegar. Um livro que eu tô... Então, Nação Dopamina. Sim, sim. É da Anna Lambert. Tá. E outro é o Pense de Novo, do Adam Grant, que é muito bacana também. Ele é um livro bem estilo autoajuda, né? É bem denso, mas é bem legal, eu gostei muito. O filme, eu sou cinéfilo, então não tem como. Não achei um. Eu amo O Diabo Veste Prada, pra mim é de todos o mais que eu amo, adoro, assim. O Lobo de Wall Street. E Fome de Poder. Esse também eu achei fenomenal. Fome de Poder do McDonald's. Exatamente. Amei esse filme, é uma coisa, assim, bem bacana. Que tem muito a ver. Muito legal. E uma frase? De Nelson Mandela. Nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é de que somos poderosos, de sabermos que somos poderosos além de qualquer medida. Então, nosso medo... é de não acreditar em nós mesmos, de não vermos o nosso potencial. E esse é o problema que também deságua tudo aquilo que a gente falou, exatamente. né?
Felipe, muito obrigado. Eu que te agradeço. Queria deixar para você aqui esses segundinhos para você agradecer, quem você quiser agradecer também. Agradeço todo mundo, minha família, meus amigos, quem me fez chegar até onde eu cheguei. E hoje eu sou muito grato a todos vocês. E hoje o agradecimento vai mais que especial, tá, gente? Nós já fizemos essa entrevista, a entrevista deu uma queda de energia que nunca aconteceu com ninguém. Acho que a energia estava tão alta que deu uma queda de energia. E aí a gente não conseguiu salvar a entrevista dele. E hoje estamos pela segunda vez e ela vai ser salva agora. Até mais. Obrigado, gente. Tchau.